Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Don't go away, stick around. Deixa aí sua dedicatória, enfim, participe da melhor forma possível. É assim que a gente constrói o nosso jornalismo através dessa plataforma alternativo, principalmente na vanguarda. Bom, pessoal, você também pode entrar no nosso site que está aí sendo reformulado da forma digital, www.internationalpulsoresearch.com ou o DACAM. Aí você confere aí todos os dias, matérias, enfim, não só aqui dos Estados Unidos, mas da Europa, Ásia, América do Sul, principalmente o Brasil. Legal? Bom, semana que vem Jair Bolsonaro vai estar aqui em Dallas, ou seja, aqui não, né? Lá em Dallas, no Texas, juntamente com George Bush, o filho, que gastou mais de 3 trilhões com a invasão do Iraque, a guerra do Iraque. Vou estar falando daqui a pouquinho. E juntamente com Ted Cruz, ele vai trazer o Onyx Lorenzini, que está aí e foi perdoado pelo Sérgio Moro, enfim. Está envolvido em caixa 2, propina, isso, aquilo, isso, e está quietinho aí, camuflado. Ele começou articulando no começo do governo e depois deu uma blefada como José Serra, sumiu, saiu fora de cena. Sem falar no ministro da Fazenda também, Paulo Guedes, que também vai sentar com alguns articuladores no Texas. Mas o mais legal é que não é só Nova York, é vários estados da América aqui, tá pegando no pé e cada dia que passa a expectativa é grande. Já são mais de 80 mil pessoas que estão à espera de Jair Bolsonaro aqui no Texas. Por que pareça, é um reduto onde tem muito mexicano, muito latino que habla espanhol, enfim, porto-riquenho, cubano, e eles sabem literalmente que tipo de serventia tem Jair Bolsonaro. Então a gente vai estar falando um pouco referente a isso. Voltando a George Bush, o pai morreu, criador, inventor e sempre colocou o dedo na nova ordem mundial. A gente já explicou isso no passado e a gente vai voltar trazendo mais matérias referentes aí os Bilderberg, os Rockefeller, os Rothschild, o JP Morgan Chase, Merrill Lynch, enfim. Mas a guerra do Iraque, a gente sabe que Bush acabou não só com o orçamento, passando a bomba para Barack Obama, que em 2008 deu aquelas pedaladas e os bailout para poder resgatar. Merrill Lynch, vocês lembram da Merrill Lynch? Que ajudou na compra por preço de banana da Vale do Rio Doce. Para George Soros, vocês lembram? Com o próprio dinheiro, ela fez a intermediação com o próprio dinheiro do BNDES, que é para ajudar a agricultura domiciliar, enfim, para ajudar o proprietário, enfim, aqueles que começam devagar, caminhando solitariamente, o médio e o pequeno empresário, que, diga de passagem, é aqueles que realmente produzem no Brasil, aqueles que geram mais de 70% de emprego. A gente está vendo o caos desse abismo social aí no Brasil. Então, para poder invadir Iraque, eles destruíram o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Eu tive a oportunidade de ajudar com o Red Cross, com a American Red Cross, que é a Cruz Vermelha, em 2001, lá dentro do Ground Zero, aqui em Nova York. Morreu milhares, mas não morreu um bacana. Nenhum banqueiro, nenhum judeus, nem ninguém do Chase, nem do Goldman Sachs, ninguém do Merrill Lynch, ninguém do Lehman Brothers, ninguém do Wall Street, da Bolsa Norte-Americana. Só morreu trabalhador. Mais de 5 mil. Criaram-se uma cortina de fumaça para poder invadir o Iraque, dizendo que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Então a gente viu o colui. Mais de 3 trilhões de dólares foi o déficit para poder invadir o Iraque. Com a expectativa de que o vice, o Cheney, de Bush, com a Harlan Burlington, que perdeu a licitação para Odebrecht, que construiu o aeroporto de Miami, aí onde foi que começou a guerra. Quem perde a guerra literalmente paga. Então eles estão drenando até hoje, colocaram um governo imparcial
literalmente lá no Iraque, drena até hoje o petróleo e a gente vê as ruínas não só do Iraque, como o Afeganistão, Líbia e a Síria, que está lá o Assad lutando com unhas e dentes. Então o que eu gostaria de mostrar hoje para vocês é que mais de 80 mil pessoas estão na expectativa de Jair Bolsonaro chegar aqui no Texas. Então a gente vai falar algumas das coisas que ele não está fazendo e pelo contrário ele está tentando desconstruir. Claro que o filho dele também vai vir. Um pau mandado office boy de Donald Trump, baba-ovo de Donald Trump, principalmente de Steve Bannon, que tá com essas pautas ultraliberal para poder realmente desvincular aquilo que é um não aparente e não vai levar a lugar nenhum. Não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, também no Canadá, a ideia é desvincular, é atacar o ponto central das universidades. A gente está vendo aí também, pelo que pareça, que já foram cortadas verbas para as universidades no Brasil, mais de 30 bilhões. Universidades federais, né? A Universidade da Tia Carlota, essas private school, que você paga, entra, mas mesmo assim, mais de 30% do orçamento das universidades federais foram cortadas. A ideia é acabar, é despolitizar a sociedade civil como um todo, porque o Estado sempre foi Estado corrupto. Mas eles estão 5 meses vivendo das custas, não é da iniciativa privada, pelo que pareça, estão vivendo das custas do Estado. Então a questão é desenvolver uma parede, uma cortina de fumaça onde não haja contraponto de solidariedade social. E em contrapartida, destruir o caráter do Estado. Essa é a lógica social de um protofascista que vai estar aqui no Texas, aqui em Dallas, junto com Ted Cruz, um outro filho de imigrante que virou a casaca. Não vou falar de Marco Rubio, que também estava na Venezuela, querendo fazer as coisas, e com George Bush, que é um republicano totalmente antagônico. Então, a lógica social é fazer a despolitização da sociedade civil. Então, a ideia é criar uma sociedade despolitizada, ou seja, é atacar com a liberdade da economia. É isso que eles querem, liberdade de livre comércio, globalização, coisa que o Trump já era. Nós vimos aí que aconteceu a autonomia da OTAN para o Brasil e a OCDE, que vocês sabem muito bem que é um tiro no pé. Então, a ideia é construir uma liberdade de economia onde o Estado possa reinar da forma que eles querem. E é assim que vai acontecer. A gente sabe que muitas dessas coisas, principalmente o parlamento, existe uma ascensão social. Desde 1988, que foi promulgada a Constituição, antes da ditadura e da República Velha, mais de 95 emendas foram criadas. Então a gente sabe que o parlamento que está aí, juntamente com a Câmara dos Deputados e o Senado, é totalmente desvinculada. A ideia é criar um contraponto para poder fazer emendas. A gente sabe, a ideia é ficar aprovando o PEC, discurso de ódio, enfim, trazer a liturgia daquilo que não vai construir o país com pautas de transformação. Então a multiplicação das pautas é o elemento que enfraqueceu a questão social. Jair Bolsonaro tem pontos estratégicos para acabar. Muitas das pessoas pensam que ele é burro. Vamos menosprezar porque daqui uns dias ele cai. Não é bem por aí. Existe por detrás essa despolitização da sociedade e o carro-chefe são as universidades, porque as universidades têm cabeças pensantes. Então o elemento é enfraquecer, para que haja uma dinâmica na convergência das incorporações de ideias convincentes. O que significa isso? A ideia primordial é um processo geral de incorporação, de classe, e o único sentido é despolitizar e tirar o foco da população. Ideias de diretivas são essencial para criar esse contraponto de Jair Bolsonaro, de uma dinâmica de convergência. Então, o colapso de quem teve 50 milhões de votos, agora nós sabemos que começa a cair de 30 para 20. Ele não consegue mais realmente se segurar, no máximo, talvez mais de 6 meses.
O uso da violência do Estado, nós vimos aí também nessa semana o próprio governador querendo dar impasse. É tudo uma estratégia, porque se o Edson do Rio de Janeiro é um cara que não vale 50 centavos, está querendo ser candidato a presidente, nós também vimos a máscara de Sérgio Moro cair novamente mediante a COAF. Então, a doutrina da limpeza da universidade é o debate que não foi colocado no centro dos parlamentares. Ou seja, a questão o foco é desacerbar cabeças pensantes para que a gente possa ter uma visão sem relevância, para que a política de sem relevância e classes sociais possam cada vez que mais entrar nesse abismo social. Então a gente não vê o fortalecimento das políticas compensatórias, a esquerda está inerte, a gente vê o Cului totalmente blindado desse sistema, o país está ingovernado, a gente sabe muito bem disso, e não há uma gerência do Estado, do comprometimento das pautas e principalmente do cumprimento da Constituição. Então, o Brasil e a política, no estado de colônia, a gente vê que as questões doutrinais, através de pautas hereditárias, enfim, de todos os aspectos, é para colocar o Brasil ao retrocesso da década de 80. Então, a ideia é única para que a gente possa realmente se unir em único sentido e sentimento, para que a gente possa construir esse elemento que se enfraqueceu, para que a gente possa ter uma dinâmica de convergência através de incorporações, de ideias convergentes, para que a gente possa ter um processo geral da incorporação das classes sociais nesse sentido. Tudo isso que está acontecendo, nós estamos vindo. 30% dos orçamentos, aí nós temos quase 30 bilhões. Tudo isso por causa do que? Por detrás da família de Paulo Guedes também existem grandes universidades privadas, como a Uninove, aí, ó, a própria Anhanguera, Estácio, a Croto, a Pitágoras, que estão querendo levar, pelo que pareça, essa desenvergadura, abocanhar essa parte das universidades federais, que, diga de passagem, a maioria que estuda lá é gente que tem um nível bem mais elevado do que o próprio proletariado. Então, o recado que eu gostaria de deixar hoje para você, que tudo isso que está acontecendo faz parte de uma liturgia onde o sistema dessas pautas ultraconservadoras do neoliberalismo no Brasil é nítida, através de um presidente que não é burro. E muitas das vezes nós temos que tomar cuidado para onde ele pisa. Mais de 50 mil pessoas aqui lá no Texas vai estar na expectativa de realmente fazer o que deve ser feito e mostrar que quem dá as cartas realmente é o povo. Nós não podemos criarmos ambiente onde haja um desconforto da sociedade como um todo. O povo paga, o povo sofre, o povo caminha com sofrimento estampado no rosto e merece o mínimo de respeito. Não se faz política de costa com a sociedade. É isso que nós temos que entender. A ideia desse proto-fascista Jair Bolsonaro, onde quer que ele pise, é despolitizar a sociedade civil para que você que está assistindo aí possa caminhar ao caminho da década de 80. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse do Research. Don't go away, stick around. Até mais.